Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para falarmos sobre um fundo imobiliário, Alexandre Bolsoni. Seja muito bem-vindo novamente a esse podcast. O Alexandre, que foi um dos primeiros gestores que a gente bateu um papo aqui no podcast. Muita coisa aconteceu nesse período aí todo. Para falarmos também do LVBI, falarmos aí do mercado de galpões logísticos, dentre outros temas a respeito. Seja bem-vindo, Alexandre, novamente. Se apresente ainda para quem não te conhece, a Asset, para daí a gente adentrar no LVBI. André, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui conversando com você e o pessoal que todo assiste o canal, o podcast. Sempre é um prazer conversar e estar sempre à disposição aqui para tirar as eventuais dúvidas e esclarecimentos que a gente possa falar um pouquinho dos fundos, principalmente do LVBI. Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Bolsoni, eu sou um dos sócios lá da VBI, responsável pelo todo o segmento logístico dentro da Gestor. Então, tem fundos sob gestão, tanto fundos listados, são dois, um que é o LVBI e o outro é o Patieri, que foi em função da associação que fizemos com o Pátria no ano passado, e também alguns fundos de investimento de ganho capital não listados, que são os fundos de desenvolvimento que a gente chama. Maravilha, o Alexandre tem uma bagagem grande a respeito, é um grande conhecedor aí desse segmento. Então vamos adentrar primeiro no LVBI, a tese e estratégia aí para o pessoal conhecer um pouco mais a respeito. Bom, o LVBI é um fundo ainda relativamente novo, no final do ano ele vai fazer 5 anos, né? E ele veio com um propósito lá em 2018 de surfar um pouco a onda que a gente imaginava aí do segmento logístico. Sem dúvida nenhuma, aí na pandemia e pós-pandemia, se tornou mais notório, mais fácil entender aquilo que a gente acreditava desde o ano passado. Mas o objetivo, o fundo é um fundo de gestão ativa, que ele procura repassar para os seus cotistas os dividendos de um portfólio logístico, né, dentro de uma estratégia que a gente tem, que a gente pode abrir mais um pouquinho aqui, mas tem 3 grandes pilares que a gente fala. Que seja um fundo muito resiliente, principalmente com relação aos dividendos que são distribuídos aos cotistas. Né? Como é que a gente consegue isso? É ter um portfólio que seja resiliente, ou seja, tem uma previsibilidade com relação aos dividendos. Esse é o nosso objetivo principal. Como que a gente faz isso? Um dos outros grandes pilares é uma diversificação de risco. Então a gente entende que cabe uma diversificação de risco com relação a ativos, com relação a locatários, de forma que a gente e também tenha um portfólio muito líquido, né? Como é que eu tenho resiliência? Também tem um portfólio líquido, que significa que eventualmente que um inquilino sair, ou tem que entrar. E como é que a gente consegue isso? Ter ativos localizados nos principais mercados, onde existe mais demanda dentro do mercado brasileiro, e ativos que sejam flexíveis para sua ocupação. Basicamente, onde ativos dentro do segmento logístico, onde pode atender diferentes tipos de inquilinos. Então, essa é a estratégia principal do fundo. Então, a gente vem montando um portfólio através de 3 ofertas até agora que foram feitas, uma em 2018, uma em 2019 e uma em 2020, onde a gente fez a aquisição de 10 ativos diferentes, né? Hoje a gente tem um patrimônio líquido de aproximadamente 1,3 bi de reais. A gente tem uma diversificação com relação a ativos diferentes, locatários diferentes, e a gente vem conseguindo manter essa resiliência aí que a gente fala nos dividendos nos últimos meses. E como é que está o mercado de galpões logísticos, né? A gente sabe que teve aquele boom, né? Principalmente por conta da demanda e a pandemia em 2020, 2021. Mas como que está esse mercado hoje em 2023, Alexandre? O mercado está cada vez mais maduro, eu diria, né? Ele está muito bem comportado. Acho que se a gente olhar aí 2020, 2021, foi um ano de um boom enorme, né? Assim, o mercado veio à tona, porque todo mundo, de certa forma, acho que quase todo mundo, ou quem não tinha feito, acabou fazendo uma compra online. Então, o mercado de logística é muito ligado ao consumo, e a gente acreditava desde lá de 2018, se a gente pegar a nossa apresentação de IPO, que esse mercado tinha muito por crescer em função dessa penetração cada vez maior no comércio do segmento online. Então isso acho que foi notório, aí hoje é mais fácil até falar que 2021, 2020 e 2021 nesse segmento. Então a demanda nesse período foi muito maior do que a oferta. Então a taxa de vacância realmente caiu, ou seja, a quantidade de espaços vagos efetivamente caiu.
né? E o segmento do e-commerce foi o principal tomador das grandes áreas, grandes transações, né? Principalmente no entorno aí das principais regiões metropolitanas. Essa demanda foi muito forte, muito latente, né? Então, de 2022 para cá, nos últimos 18 meses aproximadamente, a gente viu uma mudança um pouco diferente nos principais tomadores, né? Então, esses grandes e-commerces se posicionaram da maneira que precisavam no mercado nacional, não só São Paulo, Rio ou BH, mas a gente viu muita transação acontecendo nas principais regiões metropolitanas do país, mas nos últimos 18 meses houve uma mudança um pouco do tipo de inquilino que é o principal tomador de área de galpão logístico, né? Então, veio um pouco da indústria, algumas empresas que aproveitaram esse momento para melhorar a sua ocupação com o objetivo de ter uma maior eficiência logística. No final do dia, a eficiência logística reduz custo e agrega valor para qualquer tipo de empresa, né? Então a gente viu uma mudança um pouco do tipo de inquilino, então tem segmento farmacêutico, indústria automobilística, teve alguns grandes tomadores nesses últimos meses, né? De forma que o mercado vem se comportando muito bem, está bem equilibrado, eu diria, com relação à oferta e demanda. Tem um número mágico que a gente fala no mercado imobiliário, que é uma taxa de vacância, que é o percentual do espaço vago sobre o estoque total, que em torno de 10% é um mercado equilibrado. Não está nem muito favorável ao locador, que é o proprietário do imóvel, nem ao locatário. E é o que a gente vê nos últimos 2, 3 anos nos principais mercados do Brasil, tá? Então a gente percebe que os valores de locação vêm sendo reajustados conforme a inflação nos últimos anos. A gente vê até uma perspectiva de melhora dos valores de locação, principalmente mais próximos às regiões metropolitanas, que vai ser uma necessidade de repasse de custo para os locatários, né? O custo de obra subiu demais, então esses valores a gente acredita que vai continuar tendo esse repasse de inflação aí nos próximos meses, ou seja, o mercado hoje está muito equilibrado, né? Houve sim uma grande produção em patamares altos comparados, produção de novos galpões comparados até 2018, 2019, mas na grande maioria desses novos projetos já foram locados. Ou seja, a taxa de vacância se mantém comportada nesse patamar de 10% média Brasil nos últimos 1, 2 ou 3 anos. Ou seja, o mercado hoje está muito bem comportado e muito bem equilibrado, né? E a gente acredita que os próximos 12, 24 meses isso vai continuar, principalmente por essa questão que a gente vê cada vez mais. O custo de construção subiu muito nos últimos 12, 24 meses, né? O custo de capital hoje no Brasil é maior do que era há 12, 24 meses atrás, em função principalmente da taxa de juros, que é maior. Ou seja, o custo de produção de um galpão novo é maior do que era. Então a gente vê talvez uma pequena redução, a gente vai começar a ver talvez em 2024, uma pequena redução de produção de novos galpões, né, que vai, no nosso entendimento aqui, manter esse equilíbrio do mercado de maneira geral entre oferta e demanda, fazendo com que os preços, os valores de locação sejam pelo menos, ou que tenham pelo menos o repasse da inflação nos seus aluguéis. É justamente uma questão que eu ia perguntar a respeito dessa demanda por novos galpões em outras regiões, né? Tem assim uma demanda muito grande ali, né, no leste Maia ali de São Paulo, Extrema, né? Vocês têm no portfólio Salvador, tem outros galpões ao redor, né, desse Brasilzão grande que nós temos, mas é a demanda por novos galpões em outras regiões que não são tão faladas assim, para justamente atender, né, essa questão de e-commerce e até esses outros segmentos que vêm buscando aí esses galpões. No nosso entendimento, isso faz parte da nossa estratégia de investimento, né? Dentro do LVBI, a gente tem sempre essa estratégia de investimento, está próximo aos principais centros urbanos. Então, a grosso modo, querendo ou não, São Paulo ainda representa mais ou menos 50% de todo o portfólio brasileiro de condomínio logístico, que é mais ou menos uma meta que a gente tem aqui. A gente está mais ou menos 40, 40 e pouco hoje do nosso portfólio no mercado de São Paulo. Mas a gente percebia nos últimos anos que todo mundo que queria comprar, seja em Salvador, seja em Curitiba, seja em BH, que a gente tem nessas regiões metropolitanas, também tem a necessidade de receber um produto no e-commerce, não 10, 15 dias depois, como era até 2018, 2019, né? Essa demanda do consumo era meio óbvia, vamos chamar assim. E isso era uma tendência que a gente via, então a gente já tinha dentro da estratégia uma diversificação com relação às regiões geográficas. Então a gente tem
o interesse, tem um plano de investimento nessas principais regiões metropolitanas. Isso se aplicou no ativo que a gente comprou em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, no ativo Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e lá em Aratu, que é em Salvador. Qual que foi o ponto? As empresas de logísticas, as e-commerce, tinham que estar lá para poder melhor atender os seus consumidores, né? Então a gente fez investimentos nessas regiões. A ideia dentro do nosso fundo é que 50% esteja dividido dentro das principais regiões metropolitanas do Brasil, 50% ficando em São Paulo, 50% fora de São Paulo. Foi o que a gente fez nesses investimentos. Então a gente tem inquilinos como a Magalu, por exemplo, em Araucária, que gostaria de ter um melhor serviço para a região de Curitiba. A gente tem a Amazon, por exemplo, em Betim, conosco, lá na região metropolitana de BH, por exemplo. Diferentes empresas de logística, diferentes e-commerce, lá em Simões Filho. E a gente percebe, lá em Salvador. E a gente percebeu nessas regiões uma defasagem ainda maior de ativos de boa qualidade, né? Como os principais investimentos ficavam, talvez, de logística, muita coisa em São Paulo, muita coisa em Rio, os investimentos nessas outras cidades eram menores, né? A gente percebeu uma oportunidade de comprar, dentro da estratégia, uma oportunidade de comprar bons ativos nessas regiões, onde os nossos competidores talvez não tenham a mesma qualidade desses ativos que nós temos, né? Então essa foi uma estratégia que a gente teve, e hoje esses ativos estão aí 100% locados, né? A gente não tem problema de vacância nesse tipo de ativo. Pegar um exemplo aí como foi o Araucária, por exemplo, só lembrando um pouco da história do LVBI, era um ativo que estava alugado para a DHL, a DHL solicitou a rescisão antecipada do ativo, e dentro do período de aviso prévio, que é um período que ela nos avisa que gostaria de rescindir o contrato, até efetivamente entregar, a gente conseguiu repor o inquilino com a entrada da Magalu, fazendo uma expansão no empreendimento, projetando uma expansão futura, ou seja, para atender a Magalu, a gente tinha um ativo de boa qualidade, numa boa região, fizemos uma pequena adaptação e hoje ela está lá com a gente com um contrato de longo prazo e super forte. Outro ponto também, né, a questão dos contratos, né? Como que tá? É mais atípico, mais típico? Como é que tá essa questão? A gente teve sempre uma estratégia de ter nessa ideia da resiliência, né, da constância dos dividendos, o mix de contratos típicos e atípicos, né? Mas a gente sempre olha, obviamente que o tipologia de contrato é super importante, mas o que a gente sempre olha bastante é o imóvel em si, né? Então a gente gosta, sem dúvida, se eu tivesse um ativo last mile dentro de São Paulo ou dentro de qualquer capital super líquido, seria muito melhor ter um atípico, a gente conseguiria ter uma previsibilidade maior ainda. Mas mesmo nos nossos contratos típicos, a gente tenta ter pelo menos um ano ali entre aviso prévio e eventual multa por rescisão antecipada, que é um período que a gente acredita que a gente consegue repor um outro inquilino, né? Então, geralmente, nesses contratos típicos que a gente tem, que hoje representa quase 80% aí do nosso portfólio, tá? A gente tem aí esse um ano que a gente consegue trabalhar em eventuais saídas antecipadas, né? Então a gente, porque os ativos têm muita liquidez. Já teve o caso que comentei aqui de Araucária com a DHL, depois a entrada da Magalu, teve a mesma questão, por exemplo, em Extrema, com uma saída da DHL e depois uma entrada da Infracommerce, que é um dos nossos inquilinos. Então a gente tem tido nesses contratos, são atípicos, são de longo prazo, né? Tem um caso da Ambev de quase 60 mil metros quadrados na Extrema, que é até 2029. Isso a gente vai até 2029 recebendo aluguel sem grandes problemas. Mas mesmo nesse percentual maior que a gente tem dentro do nosso portfólio, de ter os típicos, uma grande importância é, os ativos são muito líquidos. Os ativos líquidos estão localizados em mercados importantes, em sub-regiões desse mercado, que tem muita demanda e muitas das vezes dificuldade de produção de novos galpões. Ou seja, estamos bem posicionados, né? Os nossos contratos típicos têm essa previsibilidade aí de um ano. Então, a gente tem tido sucesso, né, em repor esses inquilinos, né, que é traduzido hoje numa taxa de vacância do nosso fundo muito baixa, né? Mesmo com essas saídas de inquilinos inesperadas que tivemos, que faz parte do jogo, né? Os inquilinos não estão amarrados ali eternamente com os ativos, né? Eles entram e saem. A gente também pensa, mesmo com essas saídas inesperadas, a gente tem uma taxa de vacância média do início do fundo inferior a 3%. Então, como eu falei aqui no começo, a gente conversou, a taxa de vacância média do mercado é 10%. Do fundo histórico é inferior a 3%. E hoje a gente tem um fundo 100% locado,
né? Então a gente vem, acho que com base nessa estratégia, às vezes demora um pouquinho mais de tempo para aparecer, mas o fundo tem conseguido explorar todo o seu potencial com relação ao recebimento dos aluguéis dos nossos inquilinos. E pegando esse gancho aí de saída de inquilino e já uma reposição rápida, né, frente aí, justamente por conta, na verdade, desse ativo de qualidade, né, o líquido, como você colocou, como é que ficou essa questão da Americanas e outras varejistas, né? Como é que ela impactou a LVBI, no caso da Americana, e o setor como um todo? Como é que você, enquanto gestor, observou essa questão aí do varejo, né? Eu acho que de uma maneira geral, inicialmente, o varejo vem sofrendo um pouco mais, principalmente é um mercado quando as margens são mais baixas, são mais apertadas, né? O varejo, historicamente, aí, faz parte do business ter uma margem um pouco mais baixa, e eles foram impactados principalmente pela alta taxa de juros, né, para a taxa no patamar que estamos, ou seja, as despesas financeiras dessas empresas são mais altas, que reduziram seus lucros e procuraram, de certa forma, acomodar a sua operação. Então a gente viu, sim, por exemplo, em 2022, a própria Americanas devolvendo alguns galpões. Então, essas empresas contrataram um crescimento, ou seja, alugaram o galpão em 20, 21, já pensando na manutenção de um crescimento que vinha ocorrendo, que efetivamente não ocorreu em 22, começo de 23. Então, acho que o ano de 2022 foi um ano de arrumação de casa dentro das varejistas, né? Ou seja, elas não continuaram crescendo como cresceram em 2021. Então, isso acho que aconteceu de uma maneira geral, né? As novas expansões não foram contratadas, por isso que houve essa troca aí dos principais tomadores de áreas, que são via indústria, via comércio, via operador logístico. Então, isso realmente aconteceu, né? E a gente sentiu isso na demanda do dia a dia, essa substituição do tipo de inquilino. Com relação à Americana especificamente, né, lembrando, ela é locatária do empreendimento nosso, que a gente tem 70% desse empreendimento, lá que é o ativo Aratu. Então, é um ativo que tem 100 mil metros quadrados, a participação do fundo é de aproximadamente 70 mil, porque temos 70% do empreendimento, né, e a Americanas ocupa 60 mil da totalidade do empreendimento. Então, conosco, nós temos uma pequena exposição, hoje a empresa está em RJ, nós temos uma pequena exposição, estamos listados lá na RJ, que é aproximadamente R$ 300 mil, que é o aluguel do período ali, os primeiros 10 dias, de janeiro ainda, quando ela entrou em RJ, então a gente está listado, um dia a gente está entrando na lista, estamos discutindo isso no livro da RJ, e desde então ela vem efetuando os pagamentos desses aluguéis que são devidos, né? Em paralelo, então essa é a situação atual, a nossa exposição Americanas é essa alocação aí de 60 mil metros quadrados aproximadamente, tá? Que representa aí para a gente mais ou menos 7 centavos por cota hoje para o fundo, tá? Mais ou menos 7% da nossa receita. O que temos hoje, inclusive, com eles, e aí isso é público, a gente já colocou nossos relatórios também, nós temos sim uma ação de despejo contra eles, né, por alguns inadimplementos contratuais que não é o aluguel. Tá? Então eles têm alguns inadimplementos contratuais conosco, então com uma ação de despejo, essa ação está correndo, né, no tribunal lá da Bahia, e estamos aqui tomando todas as medidas no final do dia para colher o melhor fruto para os cotistas, né? Então estamos discutindo algumas alternativas com eles, que o nosso objetivo lá no final do dia é tirar todo o suco, vamos chamar assim, que o ativo pode nos dar, né? Hoje o aluguel dos demais inquilinos é algo em torno de 20% maior que o da Americanas. Então, no limite, a gente troca Americanas por outros, a gente consegue até ter um incremento no valor de locação. Por quê? Americanas, todo varejista negocia muito bem, né? Quando negociou um BTS lá de 60 mil metros quadrados, conseguiu uma condição um pouco melhor que os inquilinos que alugam uns 3, 6, 10 mil metros quadrados, né? Então a situação de Americanas é essa, né? Temos uma ação correndo contra a Americanas que está sendo julgada, analisada pelo Tribunal da Bahia, né? Eles estão em dia com o aluguel, não temos tido impacto financeiro por enquanto. Acho que é um assunto que o Brasil inteiro olha, porque é uma empresa muito grande, teve uma questão aí contábil de 20 bilhões de reais, não é um número pequeno, né, é um número até bem grande, né, uma coisa que assusta, como é que pode, né, mas essa é a situação. Então a gente está tomando todas as medidas de forma com o objetivo final de eventualmente diminuir a exposição que o fundo tem para Americanas, esse é o nosso objetivo, e substituir espaço alugado para Americanas para outros inquilinos, né. Essa é a nossa estratégia hoje. Hoje o ativo está 100% locado, então se a gente conseguisse fazer esse arranjo, acho que é o objetivo que a gente tem aí de
curto, médio prazo, diminuir a exposição Americanas, alugar para outro inquilino, com potencialmente até um upside, aí ter um ganho com relação ao valor de locação que a gente conseguiria com outro locatário, tentando que a gente não tenha nenhum impacto financeiro para o fundo. Então, são os pratinhos que a gente está girando aqui para tentar melhorar o resultado lá do ativo em si e, consequentemente, do fundo. É aí que mostra, né, o quão ativo é o gestor num fundo, né, Alexandre? É aí que realmente se mostra, né? O nosso objetivo no final do dia é tentar antecipar os movimentos para manter o portfólio 100% locado como estamos hoje, né? De novo, a gente tem uma taxa de vacância muito baixa, mas hoje estamos 100%. Então a gente já tem alguma possibilidade de saída, então às vezes a gente já trabalha o potencial inquilino quando o inquilino está em aviso prévio ou eventualmente em fase final de contrato, né? Nós tivemos também recentemente no ativo Extrema, por exemplo, um ativo super líquido, no mercado super líquido, o inquilino que tinha um contrato de investimento em abril, já no mês de março a gente assinou um novo contrato de locação, então o ativo não teve nenhuma, saiu o inquilino porque terminou o contrato, decidiu não renovar, já colocamos outro na sequência sem ficar um dia vago, né? Então a gente consegue, nosso objetivo é tentar antecipar as tendências, seja para investimento, seja para manter a parte operacional do nosso portfólio, de novo, com o objetivo para entregar o melhor resultado possível para o cotista. É justamente esse o grande ponto, né? O resultado para o cotista, né? Ele sempre fica apreensivo. Quando teve essa questão da Americanas, que foi algo bem expressivo no mercado, né? Creio que deve ter chovido dúvidas a respeito do resultado e o impacto, né? Justamente o BI, né, Alexandre? Não teve sim, porque foi um assunto muito rápido, né? Foi a questão aí de 1 a 2 semanas, uma empresa do tamanho que é a Americanas entrou em RJ, né? Foi em janeiro ali, tudo aconteceu muito rápido e todo mundo viu o que ia acontecer, que poderia acontecer, né? Mas hoje a gente, assim, acho que o mais importante que a gente considera, uma coisa que a gente não muda é o tijolo, né? Obviamente que um bom contrato, um bom inquilino é o que a gente sempre procura. Mas no fundo imobiliário de tijolo, o que mais importa, sem dúvida, é o ativo que você tem. Porque com um bom ativo, com uma boa gestão, você vai ter um bom inquilino, vai ter um bom resultado, né? Então sempre a nossa preocupação assim foi ser muito criterioso com a estratégia de investimento, com o tipo de ativo que a gente investe, olhando sempre o médio prazo, né? Ou seja, inquilinos vêm e vão, inquilinos têm problema, né? Então a gente tem que tentar assim, trabalhar por curto prazo realmente entregar, mas no médio prazo ter essa garantia que a gente tem bons ativos no nosso portfólio em termos de localização, qualidade, que vai nos trazer bons contratos e bons inquilinos. Esse é o objetivo final nosso. Em questão de dívida, né? Como é que o LVBI está hoje, indexador dessa dívida? Você poderia comentar um pouquinho a respeito? Claro, hoje a gente tem uma alavancagem, a gente tem basicamente duas dívidas, aí uma dívida até um pouco menor, de mais ou menos 16 milhões de reais, que é lá no ativo Aratu, que é uma taxa super boa, IPCA mais 1,5, assim, então é uma taxa super atraente. A gente, quando comprou o ativo, a gente já herdou essa dívida, a gente fez questão de herdar porque é uma dívida muito barata, né? E a gente tem uma segunda dívida, que é a maior, inclusive, que é aproximadamente 150 milhões de reais, né? Que ela veio aí quando a gente comprou o ativo Jandira e o ativo Betim, que ela tem uma taxa de juros de CDI mais 2 aproximadamente, né? Que a gente vê aí até como uma grande oportunidade para a gente agregar valor ao fundo no médio prazo, né? Porque hoje é uma dívida que, importante falar, que o principal dela não é corrigido pela inflação, então a gente deve 150 milhões de reais, que no final desse ano a gente tem aí uma previsão de pagamento do principal, mas todo mês a gente paga o CDI mais 2, então dá uma despesa financeira para o fundo de uma ordem de 1.800.000, 1.900.000 mês, que a gente paga todo mês, né? Então a gente acha que é até um item que a gente consegue agregar valor para o fundo, é um dos principais. Hoje, como o fundo está 100% locado, o que a gente pode fazer para se antecipar para eventuais saídas, que hoje a gente tem alguns poucos contratos vencendo até o final do ano, então a gente já está trabalhando em cima disso, mas acho que a grande agregação de valor que a gente poderia fazer é desalavancar o fundo, principalmente nessa dívida, né? Então a gente tem algumas análises aqui. Se fizéssemos hoje, acho que não é o caso, porque a cota tem um certo desconto ainda com relação ao patrimonial, né? Mas hoje nossa cota patrimonial, o VP dela é aproximadamente R$115 por cota, né? Se a gente faz uma emissão de 150 milhões de reais para quitar essa dívida, a gente teria um incremento nos dividendos da ordem de 8% de forma imediata.
Com a simples, assim, eu faço a captação desse dinheiro, no dia seguinte eu faço a liquidação dessa dívida, ela não tem multa por vencimento antecipado, por antecipação de pagamento, a gente agregaria aí aproximadamente 6 centavos por cota, que é um resultado adicional de aproximadamente de 8% entre os 76 centavos que a gente vem distribuindo, né? Então esse é o grande trabalho que a gente vem fazendo aqui, de tentar desalavancar o fundo, porque vai agregar valor, né? Quando a gente pegou essa dívida, a gente não imaginava que isso daí ia chegar a 3,75. Acho que ninguém imaginava, né? A gente tá falando lá de 2020, 2021, né? Então a gente surfou uma onda lá de 2% ao ano, foi muito bom, agregou valor, né? Para poder investir no ativo de Betim, por exemplo, que o resultado, apesar de ser uma dívida relativamente cara nominalmente, o resultado do ativo ainda é superior a isso. Então ela não queimou o valor, mas gostaríamos de poder ter agregado mais valor do que vem agregando hoje. Então nosso objetivo é, com essa dívida, fazer a amortização dela, o pagamento dela, seja parcial, seja total, seja uma via captação futura, né, ou seja ainda numa eventual reciclagem de ativo que a gente possa fazer. Eventualmente a gente pode vender, estamos analisando aí uma segunda estratégia de desalavancagem, é ou aumentar o fundo como oferta primária, ou reciclar algum ativo, nosso portfólio, de forma eventualmente a diminuir essa dívida que a gente tem hoje, principalmente em CDI. A questão é que o mercado, né, ele por enquanto ainda não está favorável para uma emissão, por exemplo, Alexandre. É esse ponto que você está estudando a respeito, né? Exato, a gente tem, assim, hoje a cota ele tem um certo desconto para o patrimonial, então acho que não faz sentido fazer uma emissão, né? Pelo menos esse é o nosso plano aqui. Uma segunda alternativa para isso, que a gente vê para eventual desalavancagem, é essa reciclagem de portfólio que a gente sempre está analisando. Mas também que o mercado hoje, com juros nesse patamar, os compradores hoje estão mais seletivos com eventuais ativos para serem adquiridos. Mas é uma linha que a gente vem tentar trabalhando também. E a questão do ATL que veio aí, né, dessa fusão VBI, e o próprio LVBI, como é que está essa questão a respeito? E acho que muitas pessoas também perguntam, vai ter fusão, não vai ter fusão, vai continuar os dois paralelos? Como é que está isso, Alexandre? Acho que é uma boa pergunta que também a gente sempre conversa e sempre cada vez mais é bom a gente explicar o nosso racional, né? Então o PATL é um fundo com a associação que fizemos aí com Pátria, que passou a ser gerido pela equipe da VBI, né, que sou responsável pela parte logística. Acho que o primeiro ponto importante que a gente sempre analisou é os dois fundos não são concorrentes, né? Então a gente consegue fazer uma boa gestão, agregar o melhor valor possível para os dois fundos, sem que haja qualquer conflito de interesse entre os dois fundos. Por quê? Os 4 ativos que o PATL tem não são concorrentes com eventuais ativos, eventuais vacâncias, alguma disputa por inquilino que o LVBI tem, tá? Então o PATL é um fundo que tem um patrimônio líquido de aproximadamente 500 milhões de reais, que são 4 ativos, né, que estão localizados, um em Itatiaia, um outro em Ribeirão das Neves e 2 ativos em Jundiaí. Então é um ativo, é um fundo hoje bem estável, né? Grande parte dos contratos, eles são contratos atípicos, que vão até 2026 e 2027, principalmente, né? A gente está falando aí de quase 80% dos nossos, quase 80% do nosso portfólio é em contratos atípicos, principalmente em ativo Itatiaia e o Ribeirão das Neves, e o remanescente são 2 ativos em Jundiaí, que dão 10% dos conjuntos, e Ribeirão das Neves, que aí sim é um trabalho que a gente vem fazendo atualmente, né? Estamos aqui na gravação do final de maio, então a gente está, lá a gente tem aí uma rescisão antecipada, né, que a PIF-PAF, que é um dos locatários do empreendimento, nos solicitou no final de junho, né? Então, em junho, no final de dezembro, que com 6 meses aí de aviso prévio, a desocupação é esperada para acontecer no final de junho de 23. Né? Então, o que a gente vem trabalhando, como a gente comentou até com relação à LVBI, é nessa substituição do locatário para eventual minimizar o máximo possível de eventual impacto nos dividendos. Né? Esse é o nosso foco hoje para o PATL com relação ao trabalho de gestão nosso aqui. É a substituição do inquilino que a gente tem lá em Ribeirão das Neves. Né? Então a gente vem trabalhando nisso aí, principalmente desde o começo de janeiro. A notificação que recebemos foi lá pelo dia 20 de dezembro, então pegamos Natal, Ano Novo, um período mais parado mesmo, não tem jeito, né? Então, desde o início de janeiro, a gente já vem trabalhando nisso, com esse objetivo de substituir o locatário sem um impacto financeiro para o fundo. Esse é o nosso foco número 1. Né? Então, do curto prazo, é isso que a gente imagina para o fundo. No médio prazo, a gente tem que estruturar bem aí como que, assim, se faz sentido para os dois fundos, tem que ter algum racional onde para os dois fundos agregue valor. Acho que esse é o importante. Eu acho que um fundo
o que poderia eventualmente agregar, um fundo maior você consegue uma diversificação maior de ativos. Tá? Então, isso seria um ponto, sem dúvida, importante. Mas a gente está no momento ainda de entender bem e superar esses desafios de curto prazo para como eventualmente pode vir fazer sentido alguma coisa no futuro. Né? Acho que no curto prazo, acho que essa estratégia ainda não se aplicaria, então eu não imagino, então acho que tem bastante coisa para a gente fazer nos fundos ainda no curto prazo para resolver, principalmente no PTL, que é a questão dessa substituição do locatário, da saída antecipada, mas no fundo a gente não descarta, assim, no futuro a gente não descarta, é uma questão que a gente precisa muito bem analisada, que tem que fazer sentido tanto para os cotistas do LVBI e fazer sentido para os cotistas do PATL. Porque no final do dia, quem aprovaria isso são eles. Né? A gestora não tem esse poder, vou fazer a fusão. Não. Explicar bem assim, acho que vale a pena repetir, é um tipo de decisão que cabe aos cotistas, que tem que ser votado em assembleia e por quórum qualificado. Então, assim, 25% dos cotistas precisam aprovar. Né? Então, não é uma questão de decidir fundir, não. A gente tá estudando, acho que é uma coisa que no médio prazo a gente pode talvez deixar cada vez mais madura, se fizer sentido, e em fazendo sentido, vamos voltar ao mercado para chamar as duas, eventualmente as duas assembleias, para propor isso ou não, né? Não é um assunto que está batido o martelo aí do nosso lado, que a gente não precisa ter alguns pratinhos para equilibrar. Tem bastante desconto no secundário do PATL, o LVBI tem um pouco mais, tem um pouco menos, então são alguns pontos, alguns ponteiros para a gente ajustar ainda. E o diferencial em termos de portfólio do PATL, né? Não só em questão de região, mas em questão de qualidade também, Alexandre? Eu acho que a diferença, de maneira bem simplista, acho que a vantagem talvez do LVBI é que ele saiu um pouco mais à frente, porque ele fez o IPO em 2018, então ele fez o IPO em 2018, um follow-on em 2019 e um follow-on em 2020, então teve a possibilidade de diversificar mais os ativos. Acho que isso é dado, não tem como a gente falar. Em termos de qualidade do PATL, ele fez o IPO assim, em 2020, então, e o mercado depois fechou. Acho que é isso que aconteceu. Então ele não conseguiu fazer novos follow-ons para diversificar. Então ele tem um portfólio mais concentrado principalmente em dois ativos. Né? Um é o ativo Itatiaia, que representa quase 50% do fundo, e o segundo é Ribeirão das Neves. Né? Ribeirão das Neves ele está no mercado que a gente gosta bastante, que é a região metropolitana de BH. É uma escassez enorme de novos galpões lá. Temos em qualidades de novo, é um mercado ainda muito restrito, questões de aprovações, a gente não viu muito desenvolvimento recente em localização privilegiada ali da região metropolitana de BH. Né? Mas é um ativo que está muito bem localizado, é um ativo refrigerado, congelado, então é um galpão que serve principalmente a parte alimentícia, então tem essa característica específica, mas para esse segmento que é refrigerado, congelado, que é uma cadeia dentro da cadeia logística, de muito boa qualidade. Está entre os melhores do Brasil. Então, muito bem conservado. 60% do ativo, aproximadamente um pouco mais, é alugado para a BRF, no contrato atípico até 2027. Então, tem esse contrato forte com inquilino de boa qualidade. E os 35% aproximadamente aí que a gente tem é a saída da PIF-PAF que eu comentei para a gente estar substituindo por outro inquilino. Então, um ativo de muito boa qualidade. Né? O principal ativo que a gente tem é em Itatiaia, que é um terminal intermodal aí, multilogístico, seja de logística, seja terminal intermodal com uma linha ferroviária, que também tem contratos atípicos até 2026. Então são contratos muito fortes. Né? Tá numa região não próxima a um centro consumidor, como a gente colocou, a gente gosta, para o segmento logístico, mas tem seus fundamentos. Né? Por quê? O principal inquilino lá é o Grupo Sebre, de produção de eletrodomésticos, é a Arno, né? Acho que é a mais conhecida de todo o público. Tem a fábrica e o centro, que é própria da SEB, e o centro logístico, que tem uma ligação direta com a fábrica, é alugado nosso. Então, assim, além de ter um contrato forte até 2026, tem um fundamento muito forte ali para a SEB especificamente. Né? O mesmo se aplica para multiterminais, que é o operador logístico num terminal intermodal que fica dentro do empreendimento. O que é isso? É um ramal ferroviário, onde ela faz o transbordo, vamos chamar assim, de todo o material que é importado das montadoras ali, tem muita montadora automobilística na região, então ela faz importação de peças dessas montadoras do Porto do Rio, transporta via trem até Itatiaia, e lá ela faz a logística para essas empresas da região. Também o ativo em si é fundamental também para multiterminais, que é o segundo principal inquilino lá. Ou seja, o ativo o real estate ali, a construção é muito fundamental para os inquilinos que nós temos. Né? É uma estratégia de investimento um pouco diferente de estar nos centros urbanos, onde atende qualquer tipo de inquilino. Né? Então essa é a característica um pouco do PATL. Imagino eu que se o mercado tivesse
permitido, o fundo teria crescido mais com mais diversificação, né? Então são dois fundos que têm estratégia, assim, o LVBI com a estratégia já um pouco mais desenvolvida, o Patielli não deu tempo de fazer, porque o mercado fechou para novas captações, mas tem sim ativos com fundamentos, seja em Ribeirão das Neves, os principais, com relação ao consumo, principalmente na área de alimentos, porque é um ativo refrigerado e congelado, né? E o Itatiaia com fundamento muito ligado a essas empresas que precisam instalar. Por isso que foi feito através de um BTS, um contrato mais longo, para dar mais previsibilidade para o fundo. Então, ambos têm muito a crescer desde que abra aí a possibilidade, né, Alexandre? Acho que esse é o objetivo que a gente tem, né? A gente sempre teve aqui dentro da VB, de maneira como um todo, os fundos precisam crescer desde que gerem valor para cotista. Não estamos aqui crescer para crescer, vamos crescer sem fundamento, né? As aquisições que fizemos, seja em todos os fundos da casa, o PVBI, que é os mais conhecidos de escritório, como do LVBI, tiveram uma estratégia de investimento e a gente foi muito em linha com aquilo que a gente acreditava num resultado de médio prazo, né? E acho que isso vem se provando aí, acho que o resultado, isso a gente consegue já, depois de 2, 3 anos, através do nosso, no final do dia, dos dividendos distribuídos, né, a gente conseguiu um bom resultado para os cotistas e esse pragmatismo aí acho que é super importante, pensando no médio prazo. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer, Alexandre, mas antes da gente finalizar, gostaria que esse é um momento que é o momento marketing do fundo através do gestor, né? Por que investir no LVBI 11? Eu acho que assim, quem investe hoje no LVBI tem uma oportunidade, não vou falar que é única, né, mas assim, uma grande oportunidade, e para quem gosta de investir no mercado imobiliário, você consegue investir num fundo que tem liquidez, seja nos ativos, seja nas cotas no mercado, onde você vai conseguir comprar ativos por valor abaixo do que custa construir ele novamente. Então você consegue comprar hoje abaixo do custo. Qual que é essa conta, né? Hoje a gente tem aí um valor patrimonial de mais ou menos R$3.300, desculpe, por metro quadrado. A gente tem um desconto médio de aproximadamente 10% em cima do patrimonial. Então quem compra uma cota hoje do LVBI, patamar aí de R$105 por cota, vai estar comprando todo aquele portfólio por R$3.000 o metro quadrado, que é praticamente o custo de reposição, que é quanto custaria para me comprar um terreno e colocar aqueles galpões de pé. Você mitiga todo o risco de desenvolvimento, de locação, e você vai ter contratos com a Amazon, com a Ambev, com a DHL, com a Magazine Luiza. Ou seja, você tem uma grande oportunidade de fazer um investimento no mercado imobiliário em ativos de muito boa qualidade, bem localizados, que já foram testados, né, com potencial upside ainda, que a gente enxerga no fundo, através basicamente de dois movimentos, né? Alguma hora isso deveria acontecer, né? E estamos trabalhando para isso. Seja um aumento desses dividendos, que hoje dão no patamar aí de 9% ao ano, deveria ter um incremento em cima disso ainda. Seja com a redução da alavancagem, como a gente falou, eu aumentaria em 8% esse retorno, né? Então já beiraria quase os 10% ao ano. Seja eventualmente também com a reciclagem de ativos, que a gente poderia gerar lucros não recorrentes ou lucros extraordinários, vamos chamar assim, né? Então, de maneira geral, para quem gosta de mercado imobiliário, né, ou para quem não gosta também ver um potencial de ganho no médio prazo, você compra ativos de boa qualidade, aí a gente tenta abrir o máximo possível as informações, bem alugados, com bons contratos, abaixo do preço de custo, né, com potencial de upside futuro. Seja quando a gente eventualmente reduzir essa alavancagem, fazer a reciclagem de algum ativo e eventualmente com o mercado voltar, a taxa de juros reduzir, essa cota deveria também dar um pouquinho, né? Acho que historicamente a gente mostra isso. Então é quase que eu vou chamar assim um retorno de private equity dentro de um fundo imobiliário listado na bolsa que você tem liquidez todo dia, né? Então acho que são oportunidades que a gente vê nos ciclos imobiliários dos fundos aí nos últimos anos, né? Então a gente teve um período de pico, a gente está no período de baixa. E acho que a única certeza que eu tenho é que cada dia que passa fica mais perto desse mercado voltar. A gente já teve uma recuperação aí nos últimos 60 dias, acho que ainda inicial. A expectativa que temos é que, como todo mundo fala, que esses juros realmente descer, né? E se a gente conseguir colocar em prática esse trabalho que a gente fala, que eu falo com potencial upside, seja de desalavancagem, seja com eventual reciclagem de algum ativo, o dividendo deveria subir e o custo de oportunidade baixar, acho que a cota tem tudo para algum momento se recuperar. Me surgiu agora uma outra pergunta. Você pontuou em relação à alavancagem. Você faria algo diferente a respeito na época,
com o pensamento de hoje, com o mercado de hoje, Alexandre? Eu acho que ninguém esperava chegar onde o juros chegou, né? A gente tinha uma expectativa ali de o juros chegar a 9, 10%. A gente olha lá, as previsões aí do Focus, do mercado como um todo, era que o juros bateria entre 9 e 10, que a gente estava confortável. Então, quando a gente olha, né, o CDI mais 2, hoje dá 16, né? Mas a alavancagem foi feita porque, na época, nós tínhamos menos capital do que bons ativos para adquirir. Então, foi uma decisão nossa de gestão, comprar ativos, para ter essa alavancagem, para em algum momento desalavancar e principalmente, mas nesse período agregar valor, né? Às vezes assusta, 16 é muito caro, mas tem que lembrar que as taxas aí são IPCA mais 6, IPCA mais 7, que o IPCA mais também bateu os 16, 17. Mas o mais importante é que não perdemos dinheiro, né? A expansão de Amazon, por exemplo, que custou pouco mais de 30 milhões de reais para nós, que faz parte do capital que dessa dívida, nos deu um retorno de 17, 18, 19%, então assim, deu um retorno superior ao custo que a gente tem, né? Eu gostaria de ter tido uma alavancagem mais barata do que tivemos, né? Mas a gente não controla. Mas mesmo nesse nível alto, ela agregou valor para o fundo, que é ter um ativo em Betim hoje de 55 mil metros quadrados, alugado para a Amazon, né? Que ela fez um investimento absurdo no imóvel para sair de lá durante um bom tempo. Acho pouco provável pelo investimento que ela fez e pela estratégia que ela tem e como é estratégico o imóvel para ela, né? Então, mas o que a gente até que nos faz hoje? Então, como a alavancagem subiu demais, assim, ficou mais alta, vamos desalavancar para pegar mais valor ainda, né? Acho que a gente deixou de ter um valor adicional, mas é que a gente consegue fazer agora. E também, né, os juros a 3,75, acho que é dado que vai cair. Então a gente teve um período aí, talvez, o último incremento da taxa de juros foi em agosto do ano passado, vai dar 12 meses, 14 meses, quanto antes abaixar melhor, né? Mas é um período que a gente sofreu um pouquinho mais, mas que vai gerar valor no futuro para o fundo, com a redução da taxa de juros, com a desalavancagem, e o ativo vai ser nosso, né? Então a gente sofreu um pouquinho aí, mas esse ativo continua nosso, nos próximos 10, 15, 20 anos vai dar bastante dividendo ainda para o fundo. Vai trazer muitas alegrias, então. Sim, sim. Maravilha. Alexandre, mais uma vez, gostaria de te agradecer aí o seu tempo, vir aqui conversar conosco a respeito aí do LVBI, do mercado, trazer sua posição, acho muito interessante e importante o gestor vir falar a respeito, trazer as suas posições. Fique à vontade aí para as considerações finais e também as mídias sociais aí para o pessoal que ficou com alguma dúvida, quer conhecer mais a respeito do LVBI. Eu que agradeço, André, mais uma vez. Meu prazer estar falando aqui com você. Acho que sempre, cada vez que mais a gente fala, deixa mais transparente ainda nosso objetivo principal aqui, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de gerir e as informações dos fundos em si, né? Todos os nossos canais também de podcast, de RI, da VBI, os sites dos fundos, lvbi11.com.br, patl11.com.br, então lá tenta ser o mais transparente possível. E qualquer dúvida ainda adicional, por favor, contate nossos canais de RI da VBI, seja via os sites que eu comentei, nosso canal de podcast, que a gente tem o maior prazer de tirar todas as dúvidas. E estamos sempre à disposição aqui que você precisar para a gente bater um novo papo, para tentar trazer o máximo de informação possível para os nossos investidores. Eu que agradeço. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fim. Obrigada, Alexandre, mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau.